das mais antigas freguesias da Madeira, tem a origem do seu nome ainda envolto em incerteza. O topónimo Água de Pena parece derivar de água de penha, isto é, de água que brotava por trás de uma rocha, ou então de água de pena, da divisão das águas que se fazia para os diversos residentes do sítio, como ainda hoje se pode encontrar, em algumas regiões da Madeira ainda existe a água de pena. Ora, esta paróquia foi criada em 1560, quando das revoluções liberais, ainda no rescaldo dessas revoluções, em 1836, esta paróquia foi anexada ao Santa Terra. 10 anos depois, ela volta a ser uma paróquia autónoma e até hoje continua a ser autónoma, pertencente ao Concelho de Mexique. A igreja, que compõe o património religioso, possui uma particularidade que a torna distinta da maioria das suas congêneres. A igreja de Santa Beatriz foi mandada reconstruir em 1745, em substituição da antiga capela do século XVI, mandada construir por Henrique Teixeira. Henrique Teixeira era o sesmeiro destas terras e foi o filho segundo de Tristão Vaz Teixeira, o primeiro capitão do Natário de Mexique. Ele dedica a capela a Santa Beatriz em homenagem à sua mulher, que chamava-se Beatriz. Portanto, a capela dedica-se a esta santa mártir romana. Hoje em dia podemos encontrar esta igreja, já de meados do século XVIII, maneirista, no maneirismo tardio, e no seu interior podemos encontrar retábulos barrocos e já a atender para o neoclássico. De destacar no interior desta igreja é um lambril de azulejos na capela-mor, onde se pode ver azulejos historiográficos que contam e narram a vida da santa mártir romana Santa Beatriz. A origem da localidade e do seu nome poderá estar na nascente que se presume como tendo sido um dos primeiros a serem visitados pelos descobridores da Madeira. Junto ao antigo troço do Caminho Real, encontramos a Fonte do Seixo. Esta fonte foi mandada a reconstruir em 1903 pela antiga Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal. Tem este topónimo, Fonte do Seixo, porque foi o segundo lugar a ser pisado pelos descobridores da Madeira. A seguir a Mexique, passaram aqui neste pequeno vale e recolheram água para levar para o Infante, mostrando que tinham descoberto uma nova terra. O Gaspar Frutuoso dá-nos essa informação nas suas Saudades da Terra. E daí o nome Fonte do Seixo, porque parece que brotava debaixo de um seixo água límpida e transparente. Ou alguém diga que pode também ter sido por causa dos chacheiros que muito havia aqui junto a este ribeiro, chacheiros que é uma planta endémica da Madeira. Portanto, ou por ser debaixo do seixo rolado, ou por ser devido a esta planta endémica, se chamou a este lugar do Seixo. Sob o aeroporto, aproveitando o espaço disponível após o último aumento da pista, foi construído o Complexo Desportivo de Água de Pena. É uma grande zona de lazer, aberta ao público, que permite diversas atividades, incluindo o acesso ao mar. Também neste espaço está instalada a principal força de salvaguarda marítima da região. A salva-vida da Guarda Humana no mar, neste caso salvamento marítimo, seja ele através dos salvadores, seja ele, portanto, através de uma intervenção mais caprichada, podemos assim dizer, com a intervenção de meios, botes, isto é, e salva-vidas meios. Com a abertura do aeroporto internacional, portanto, tem outros requisitos, e o SANAS, portanto, instalou-se, portanto, como uma organização de salvamento e com meios e pessoal formado, foi uma mais-valia para o aeroporto, e daí toda esta estrutura debaixo do aeroporto, que é o lugar mais adequado e, portanto, à beira-mar e tudo, porque a probabilidade de um acidente que nunca venha a acontecer, não é? Ser no mar é muito maior que talvez noutros aeroportos. A extensão do litoral e as zonas de intervenção
obrigam a um esforço de logística e de equipamento para que a prontidão seja efetiva. Sanas tem muito equipamento, cerca de 3 dezenas de embarcações, podemos assim dizer, e para mais e não para menos, divididas em várias áreas e consequentemente divididas em vários tipos de intervenção. Portanto, aquelas que estão ali ao fundo, os MSTs, são destinadas ao aeroporto, têm um procedimento, um protocolo de utilização dos profissionais, portanto, das pessoas que estão de serviço, portanto, o timing para pôr a embarcação na água e para intervir em caso de necessidade. Depois temos a outra versão, que é as embarcações do SANAS, que fazem o salvamento e intervenção junto de pescadores, embarcações, apoios, quando solicitados, seja pela Proteção Civil ou seja pela Autoridade Marítima. Há 2 décadas, um grupo de amigos decidiu criar uma associação desportiva na freguesia, apostando em modalidades diferentes do usual pontapé na bola. Era a única freguesia que não tinha uma coletividade desportiva e sentíamos a necessidade de enquadrar a juventude na área do desporto. E, nesse sentido, a nossa principal preocupação foi aparecermos como um clube alternativo ao que já existia cá no concelho. Havia futebol, havia voleibol, havia uma série de modalidades, mas havia algumas que não existiam, havia uma grande lacuna. Daí a nossa aposta inicial ser o atletismo, e os resultados ao longo destes 20 anos confirmam que foi uma aposta muito acertada, basquetebol, ténis de mesa, e depois, com o andar dos anos, foram alargados a outras modalidades, náuticas e não só, o ano passado alargaram também o voleibol. Os objetivos a que se proponham foram alcançados, com resultados mais do que satisfatórios e com merecido reconhecimento público. Durante estes 20 anos, julgo que tudo aquilo que foi pensado foi alcançado, com feitos marcantes, alguns que superaram as nossas expectativas. Recordo-me aqui feitos marcantes, a atribuição de instituição de utilidade pública foi muito importante para esta associação. O primeiro título regional conquistado em 2003, 2004, se não estou em erro, o Campeonato Regional de Juvenis, com 95% de jovens do concelho de Machico, importantíssimo. A ida à primeira divisão, o acesso aos campeonatos nacionais de atletismo, especialmente em 2013 à primeira divisão nacional, a competir com o Benfica e com os grandes clubes nacionais, foi um feito marcante para nós também. Atletas na seleção nacional, eu diria que a ADRAP é a instituição da freguesia de Água de Pena que maior visibilidade, maior dimensão atingia a nível nacional. Também fora do comum é outra atividade. Podemos chamar-lhe desportiva, que aqui se começou a praticar, baseada em costumes antigos e adaptando-a aos tempos modernos. A associação surge através de uns amigos que antigamente usavam os carrinhos ou as carroças para trazer os produtos das fazendas e não só, umas outras situações de matos e varas para poder trabalhar na agricultura. Portanto, e surgiu querermos descer com os carrinhos, já um pouco mais evoluídos, já não Corsas, mas já com alguns rolamentos e as rodas de madeira, com borracha e tudo isso. E fizemos umas provas, umas descidas, que só pode ser, não é? Umas descidas de carrinhos durante alguns anos e após isso criámos a associação, que tem neste momento 6 anos de idade. Evidentemente que não é nada federado, são provas que nós fazemos por lazer. É evidente que já existe alguma competição, como é verdade, toda a gente quer utilizar os carrinhos como nós utilizamos a vida, que é sempre com algum intuito, que é ganhar, que é progredir e que é viver. Portanto, e neste momento só existe esta associação de carros de pau. Aqui nascidas, as corridas de carros de pau foram-se estendendo a vários lugares da ilha. Mas o campeonato não oficial acaba sempre em casa. Temos pessoas de muitas freguesias, muitos concelhos, Camacha, Porto da Cruz, São Vicente, Porto Muniz, Seixal, e temos feito provas em todas as partes da ilha. Portanto, é evidente que temos algumas que ainda não lá fomos, mas
queremos lá ir, fazer provas, por isso é que temos feito já comunicados com as câmaras municipais, com as juntas de freguesias e não só, casas do povo, associações e particulares que queiram colaborar connosco e queiram fazer provas para demonstração do que é os carrinhos. A arte familiar de fazer pão e produtos congêneres teve aqui origem na primeira metade do século passado e passou de pais para filhos, indo já na terceira geração. Começa com o meu avô, que foi imigrante nos Estados Unidos e, segundo sei, o que despertou o interesse pela atividade da padaria e panificação foi quando ele ia em viagem, sempre a maneira de rentabilizar a viagem toda, ia a trabalhar a bordo como padeiro e para aí despertou a ideia da vocação pela padaria e nasceu a padaria. Entretanto, meu pai pegou, passou cá toda a vida e agora eu já estou cá há 25 anos. Não fazemos muito, mas tentamos fazer o melhor e o mais portanto, regional, através das certificações. Temos algumas certificações a nível do bolo mel, o boró de mel, a marca Madeira. 90% dos nossos clientes vêm cá diariamente, portanto, obriga, é uma certa responsabilidade e preocupação em no bem servir. A melhoria da rede viária permitiu descentralizações de alguns serviços necessários para pessoas de toda a ilha. É o caso da empresa de hemodiálise, que quando precisou de aumentar as instalações, se instalou em Água de Pena. O centro funciona desde o início de 2012. Viemos para aqui porquê? Porque nesta situação conseguimos ter os doentes, ou portanto as pessoas que têm necessidade disto, que vivam do Caniço até o Caniçal. E na zona norte, toda a parte entre, portanto, que tem a Santana, tudo isso. Portanto, as comunicações são fáceis e desta forma aproximávamos esta instalação das pessoas. Tinha aqui uma perspectiva de alguma forma económica, de ganhar algum dinheiro nos transportes, não gastar tanto nos transportes e trazer mais comodidade aos utentes que em vez de se deslocarem para tão longe para o Funchal, ficaram aqui mais próximos. Neste momento tratamos 47 doentes. Temos uma capacidade instalada que permite tratar o triplo quase dos doentes. A saúde e o bem-estar dos utentes são também o principal objetivo das atividades desenvolvidas pela Casa do Povo no novo edifício. Quando este edifício foi feito e foi inaugurado em 2004, a Segurança Social fez um convite à Casa do Povo para que fizesse a gestão deste espaço e nós aceitamos. O foco das nossas atividades é sempre a participação das pessoas que o frequentam. Nós iniciámos já em 1998 as atividades, ainda na Casa do Povo. Fizemos um levantamento, um diagnóstico de todas as pessoas com mais de 65 anos que residiam na freguesia de Água de Pena. Depois procurámos então realizar algumas atividades do que as pessoas disseram. A participação ativa é valorizada e incentivada na medida das vontades e das necessidades, tendo como foco principal a autonomização de todas as pessoas. Nós privilegiamos aqui o respeito pela individualidade de cada pessoa que frequenta este espaço. Portanto, são tratados todos, procuramos fazer isso, dar resposta à maneira de cada um. Não há aqui imposição, não seria com esta idade, naturalmente, depois de uma vivência com tanta sabedoria que têm, que íamos ser nós agora a dizer, tenho que fazer isto ou tenho que fazer aquilo. Não, nós procuramos, e aliás, ainda ontem no nosso convívio, procuramos ver que há uma alegria em participar. Portanto, não há aqui o receio de estar à espera que alguém lhe diga o que é que tem que fazer, mas há uma participação de vontade, de alegria, e isso é o que acho que nós temos de privilegiar esse aspecto. Algumas das pessoas que vêm para cá, vêm às vezes com apoio, em termos de mobilidade já com alguma dificuldade, um bordão, uma canadiana, e alguns esquecem aqui a canadiana. A partilha de recordações também faz parte da divulgação de memória coletiva.
E uma longa vivência traz consigo vastas recordações. Naqueles tempos a gente convivia-se com toda a gente, mesmo o pouco que havia. Tanto fazia com as próprias famílias. A gente, para o Natal, naqueles dias do pão por dias, quando era o dia do Covil Bozo, que era o véspera de São Martim, acho que era São Martim, tocava-se o bozo e fazia-se brincadeiras por meio de ruas. E convivia-se com a família toda. Ia-se jogando a ver, às cartas também. Isto era assim, cada um tinha a sua hora de regar. Se era às 2, se era à meia-noite, a gente tinha que estar no cuida para... Se aquele senhor acabava de regar, a gente chegava à hora dele, se ele não deixasse a água para cuida, tinha-se de lhe tapar. Há algumas dezenas de anos, a necessidade de sair da freguesia para tratar de vários assuntos era quase uma aventura. E eu cheguei a pé, não fui uma vez nem duas, mas minha mãe, de Ilha de Céu. E depois eu tinha 8 barcas, tinha 3 barcas. Tinha uma que era a Jacinta, Dona Lúcia, e a outra era a Masqueira. Eram 3 barcas. E a gente vinha-se nesses barquinhos, vinha-se nele. Ele parava no Porto Novo para saltar as pessoas que eram dali daquela zona. E parava em Santa Cruz, e de Santa Cruz ia para Mexique. E essa pé daqui, para o pau do cemitério, o qual era para ali naquela zona, que estava tudo misturado. E essa pé daqui para lá para se tomar o barquinho, e quem se vinha-se do Funchal saltava-se lá para se ir para casa. De memórias, vive-se ainda no que resta daquele que foi durante algumas dezenas de anos o maior empreendimento turístico da região. Na antiga Quinta da Queimada, nos inícios dos anos 70 do século XX, Fernanda Pires da Silva manda construir um complexo turístico, uma pequena cidade turística, a primeira cidade turística da Madeira, onde se podia encontrar desde um hotel, a casinhas, a parques de estacionamento, a parques lúdicos, etc. Ora, este projeto é um projeto muito interessante do arquiteto Ariston Cornelson, um arquiteto moderno, modernista, que vai desenhar, de facto, uma cidade em que se respeita o meio ambiente, onde é respeitado a paisagem, onde se faz uma arquitetura de integração paisagística que, infelizmente, nunca mais se repetiu pela Madeira inteira, nunca mais se repetiu numa Madeira turística. Hoje em dia, ela perdeu muito do seu encanto quando da construção do Aeroporto Internacional da Madeira, em que a Amatur foi expropriada e que, infelizmente, se degradou e encontra-se num estádio hoje um bocado menos cuidado. A parte Amatur começou em 67. O hotel começou em 70 e foi inaugurado em 72, em novembro de 72, julgo eu. Tínhamos 321 quartos no hotel e 21 suítes e 2 piscinas, uma interior aquecida e uma exterior, natural. A nível do hotel, nós tínhamos turismo e a tripulação da TAP. Em geral, toda a tripulação ficava aqui no Hotel Atlantis. Na Amatur era mais residentes e turismo. A demolição do Hotel Atlantis e o abandono das restantes infraestruturas foram um duro golpe para toda uma economia que se mantinha à volta destes empreendimentos. Foi toda uma referência geracional que desapareceu. Depois desta fase onde o Grupo Gran Pará praticamente fechou todas as instalações que havia, desde o derrubo do Hotel Atlantis, o centro comercial praticamente também aqui ficou abandonado e as moradias, por sua vez também, isto ficou completamente abandonado, ou seja, a Amatur perdeu 1.300 camas aproximadamente, deixou de ter uma vida ativa, onde houve custos para as famílias, inicialmente para os funcionários, que eram em maioria do Conselho de Mexique e do Conselho de Santa Cruz.
pronto, segundo os dados não oficiais, andava à volta dos 500 postos de trabalho diretos e indiretos, mais uns 500. Pronto, evidentemente que se mexia um pouco com a economia destes dois concelhos. Eu vivi aqui campeonatos do mundo de natação, vivi, pronto, fins de semana com 4.000, 5.000 pessoas numa cidade que era uma cidade, tanto que é cidade turística. Pronto, fiz parte da minha educação e evolução até como homem, que foi a adolescência, a juventude, até adulto. Pronto, é normal que exista aqui uma certa nostalgia em mim próprio, pronto, das pessoas, pronto, de cá do concelho de Machico e de Santa Cruz, pronto, que sempre foi a nossa referência. A tentativa de reabilitação do espaço não é recente, mas parece agora ter pernas para andar, com alguns investimentos já feitos e a dar frutos, e outros de envergadura significativa previstos para breve. Quando eu investi aqui estava tudo completamente abandonado, pronto, não havia condições, até era um certo e determinado risco frequentar aqui este espaço aqui da Amatur. Foi das mesmas razões, que não vou divulgar, mas não interessam para já, mas era um risco andar cá. Pronto, com o passado estes 7 anos, fui criando, fui começando a haver uma certa segurança pronto, cá dentro da Amatur. Hoje em dia já se consegue andar nos arruamentos, felizmente, porque já há iluminação. Há uma série de situações que pronto, a Amatur estava completamente ao abandono. Portanto, o investir aqui foi um pouco a pensar a potencialidade que isto tem, porque a Amatur continua a ter potencialidade porque tem um espaço físico, o espaço físico é o mesmo, praticamente, e pronto, e está vamos estar aqui perto de um aeroporto, está perto de um parque desportivo, está perto de grandes edifícios comerciais. Consta que futuramente também vão abrir aqui unidades hoteleiras. Nesta fase começamos já a ver a Amatur com outros olhos, pronto, já não pela falta de segurança, mas sim como uma potencialidade. A Água de Pena deve ser dos concelhos, das freguesias da Madeira com melhor acessibilidade, das vias rápidas, pronto, das infraestruturas que foram criadas nos últimos 15 anos. Pronto, acima de tudo, está perto do aeroporto, está perto do mar, está perto de um campo de golfe, pronto, que nós sabemos a nível de turismo e não só, mas a importância que isso tem. Eu penso que a Água de Pena é das freguesias talvez mais bem situadas. Eu suspeito a falar sobre isto, mas penso que são das freguesias mais bem situadas na Ilha da Madeira, pronto, para continuar a desenvolver. Aparentemente, com uma área geográfica pequena, pouco mais de 5 km², Água de Pena tem grandes potencialidades para a construção de um futuro próspero em várias áreas económicas, em virtude da sua história, do seu clima, da sua localização e da vontade das suas gentes.